Posso perguntar antes dele começar ou ele só vai me responder no final? Não, pode começar. A gente está aqui num grupo bem informal, né? Fica tranquilo. Então, bom, eu acredito que talvez a medicina de família e comunidade tenha trazido o mindfulness para a sua vida, ou não tem nada a ver? Porque médico do esporte, né, assim, né, não tem... a galera da medicina esportiva é uma galera meio agitada, né? Faz um monte de coisa ao mesmo tempo. Eu queria saber como que entrou na sua vida isso aí, ou você só vai falar no final? Surpresa. Não, acho que a gente pode começar por aí, né? Não sei se o Max quer fazer alguma introdução, Max, ou já podemos começar. Você que manda. Pode começar. Seja muito bem-vindo. E obrigado aí por nos presentear com a tua presença, com a teu conhecimento, né? Se ele quiser também, já faço um convite. Se quiser levar essa temática lá para a galera do movimento, para o grupo lá, né, Máximo? Tem uma galera lá animada que eu acho que precisa conhecer um pouquinho de mindfulness. Eu acho que seria muito legal, se você puder. Não, com certeza. Eu até estou nas listas lá do WhatsApp. Eu sigo vocês ali, depois a gente combina com certeza. Então, eu sou, né, estivendo lá na sua pergunta, eu sou médico pela faculdade da USP de Ribeirão Preto, onde, né, eu fiz faculdade com o Max. Para a gente ele é Max, né? Para vocês é Max. E a gente se conhece já há vários anos. Também agradeço o convite, né, de estar aqui com vocês. E eu fiz medicina de família, fiz doutorado em atividade física, né, e saúde. Como a gente estava falando, né, sou especialista em medicina do esporte e do exercício também. Mas o tema que sempre me interessou, que me levou, na verdade, foi o caminho inverso, que me levou à medicina de família, foi o tema da promoção da saúde, que me interessa muito, né? Então, como dar autonomia às pessoas, né? Como gerar autoeficácia, mais participação no processo de saúde e adoecimento, né? Logicamente, a área médica, a área da saúde sempre vai ser importante, mas quanto mais as pessoas tiverem, né, ferramentas, recursos para lidarem com a própria saúde, essa é a minha visão, né, dentro da medicina da saúde. Então, fui buscar ferramentas que pudessem fortalecer esses aspectos, né, nas pessoas, nos pacientes. A medicina de família vai nesse sentido, né? Fortalece muito a questão da promoção da saúde, da medicina preventiva, da participação das pessoas, né, no próprio processo de adoecimento, né, de tratamento. E depois, né, atividade física, medicina esportiva, fui estudar outras medicinas também, olhar para a medicina chinesa, a medicina ayurvédica, outras, né, a medicina natural, né, a medicina, né, da sabedoria popular, e buscar essas ferramentas de promoção da saúde em vários aspectos. Era já praticante de meditação, de yoga, e aí eu achei o mindfulness dentro desse contexto da promoção da saúde, né, como uma ferramenta de autonomia, de autoeficácia. Depois fiz meu pós-doutorado em Mindfulness e Saúde Mental na Universidade de Zaragoza, na Espanha. E agora estou no meu segundo pós-doutorado. Não sei se você acompanhou, Max. Estou no segundo pós-doutorado na Austrália, em self-care, né, em autocuidado. Então, uma política pública agora lá. Está no mesmo pacote, no mesmo contexto de promoção da saúde. Então, o meu interesse, né, pela medicina de família, pela medicina do esporte, e por mindfulness, que é onde eu estou atuando mais, né, nos últimos 15 anos, é nesse contexto da promoção da saúde, realmente. Não sei se eu te respondi. Respondeu. Essa inquietude, né, que a gente tem quando a gente entende um pouco mais, eu percebo um pouco isso, né, nos colegas ao longo da nossa vida, a gente a gente recebe, né, da faculdade, da graduação, a nossa medicina tradicional, mas parece que não basta. E aí, ao longo da nossa vida profissional e nosso amadurecimento, né, experiência, a gente começa a buscar explicações e ferramentas que possam tratar melhor e complementar o que a gente aprende na faculdade, né? Com certeza. A faculdade acaba nos dando uma base, né, clínica,
mas muitos desses aspectos ficam menos importantes, até porque isso não entrou muito na academia, né, na universidade. Então, a gente não tem muito acesso a professores, né, que estejam trabalhando com isso. Essa é uma outra questão, né? Eu sou professor da Escola Paulista de Medicina, sou docente lá no Departamento de Medicina Preventiva, e lá a gente tem um centro, né, de mindfulness dentro do Departamento de Medicina Preventiva, que chama Mente Aberta. Então, nós temos, esse centro fez 10 anos, né? Já existe uma década, e a gente promove as intervenções, os treinamentos em mindfulness lá, as várias áreas, né, na saúde, na educação, nas corporações, no esporte. Tivemos algumas ações dentro de equipes esportivas. E a gente faz pesquisa, né? Eu também sou professor da pós-graduação, mestrado e doutorado em saúde coletiva, da Unifesp, e também na USP de Ribeirão Preto, na parte de administração de organizações, lá dentro da linha de liderança e sustentabilidade. Então, e a gente forma profissionais que queiram trabalhar com mindfulness, a gente tem uma formação, a gente tenta fazer todo o sistema aí universitário, no tripé, o ensino, a pesquisa e a extensão, dentro dessa temática de mindfulness. Então, eu falo de mindfulness nesse contexto, né, o contexto da medicina preventiva, o contexto da promoção da saúde. Mas eu queria, antes de falar um pouco mais, né, ouvir de vocês o que vocês entendem por mindfulness, né? O que vocês já sabem desse tema, por que interessou, ou por que interessa, ou nunca Para não perder a piada, né? Para não perder o momento. Em relação a isso, é uma coisa que é recente, não? É assim, não é muito conhecido, não é muito até divulgado, então eu acredito que tenha também uma certa dificuldade de aplicação, né? Então, tudo que é desconhecido, as pessoas pegam no tranco, né? Como a gente tem lá, né? Então, a minha pergunta esse processo de atenção, porque é atenção, né? É atenção presente, na verdade, não é isso? Isso, atenção plena. É isso mesmo. O aqui, o agora, né? Esse momento e tal. Então, eu queria fazer uma pergunta meio... é uma curiosidade minha mesmo, dentro desse processo. Tem a ver com a respiração, alguma ferramenta dentro desse processo? A maneira como a gente respira? Tem influência dentro desse processo? Tem a ver, sim. Depois eu vou fazer uma pequena apresentação, né, contextualizando isso, mas tem tudo a ver com a respiração. A respiração é uma das ferramentas que a gente usa, né, como ponto de apoio no corpo para a gente treinar a atenção plena. Com certeza a respiração é fundamental. Ok. Não sei, né, se vocês têm mais alguma ideia sobre o que é mindfulness. Eu concordo com a Sofia, né? Eu já assisti algumas, nunca fiz nenhum curso, tenho vontade, mas para mim também é algo muito novo. Talvez não seja novo de existência, mas, né, na nossa vida ocidental, eu acredito que seja muito novo, mas eu tenho visto cada vez mais sendo muito necessário, acredito, porque a nossa vida está cada vez mais agitada e mais desatenta, então as pessoas estão percebendo essa necessidade de se orientalizar, né? Eu sou de uma família oriental, né? Metade, meu avô é japonês, mas ele é um japonês mais brasileiro, porque veio para cá com 6 anos, e nem comida japonesa ele liga, ele gosta de carne de porco, então ele é brasileiro, mas quando eu falo, todo mundo percebe que o meu olho é um pouquinho puxado, e meu sobrenome Wada é japonês. Mas, assim, eu tenho buscado, né, tentar conhecer e escutar os especialistas, os colegas que realmente trabalham
e eu acredito que eu vou caminhar, né, para querer mais e tentar aplicar na minha própria especialidade, porque eu tenho buscado ferramentas não medicamentosas para preparar os meus pacientes para anestesia, para diminuir a medicação. Então, o mindfulness está na lista. Interessante. Eu estou fazendo um protocolo, né? E aí depois eu converso com o Máximo aí, mas ainda não dá para falar muito, mas eu estou testando tudo. E aí, uma coisa muito legal, Marcelo, é que o seu sobrenome já foi citado nos congressos de anestesia. Por quê? Porque nos últimos congressos que a gente tem frequentado, eles têm tido uma sala... Assim, a Sociedade Brasileira de Anestesia tem, há muitos anos já, um simpósio que chama Simpósio de Saúde Ocupacional. É uma especialidade que tem essa preocupação com o profissional por conta, eu acredito, da adicção, suicídio, é uma especialidade muito estressante. E aí... foi criado na pandemia, em 2021, se eu não me engano, o Núcleo do Eu. E eu tenho visto que ele tem crescido e tomado um espaço. O Núcleo do Eu é um projeto da Sociedade Brasileira de Anestesia e que cresce para isso, para falar desse estilo de vida mais tanto para o paciente, mas também para o profissional. Muito legal, eles super apoiam o movimento. E tem uma colega, né? Alguns falam de atenção plena, mas tem uma colega que fala muito, e aí ela já citou De Marzo. Eu tô olhando aqui, eu lembrei, citou, mas você realmente é uma referência nacional, foi assim que ela falou de você. E aí, muito legal isso, sabe? Porque eu não sei se você sabe dessa existência, né? E não sabia. Se você quiser, um dia eu coloco vocês em contato, porque eu acho que é isso, a gente tem que se unir, né? E ela fala, né? Explica como atenção plena, explica como ferramentas que a gente tem para concentrar no nosso momento atual, né? Mas eu não sei explicar muito, não vou falar muito para não falar besteira, mas é algo assim, aí você agora introduz. A Sandra quer falar um pouquinho, Sandra? O que você conhece de mindfulness? Eu tô meio aqui, meio lá, gente, atendendo um negócio aqui do serviço, e aí não dá. Não, então tranquilo, tá certo. Tranquilo. Deixa eu falar a minha opinião. Assim, eu fiz um curso com o Marcelo, cheguei até a iniciar o doutorado lá na Unifesp, mas os compromissos eu acabei não continuando. Tem a ver com estilo de vida, né, Marcelo? É interessante essa abordagem. A gente depois começa a praticar e começa a incorporar isso no dia a dia. E é muito interessante, dá muito resultado e a gente... Eu acredito que ainda tenho que estudar bastante o assunto, praticar bastante, mas me ajudou muito, né, com o que eu aprendi no curso. Legal, obrigado. Depois, né, quanto à sociedade, pode me colocar em contato, sim. Me interessa conhecer, eu não sabia, né, do Núcleo Eu, mas com certeza é muito interessante. Eu tenho participado de algumas pós-graduações em dor crônica, e também, né, com anestesia. O pessoal, tem muitos anestesistas que participam. Então, tem muitos temas correlatos aí da questão, né, da saúde ocupacional. Mas eu fico à disposição, com certeza. O que eu vou fazer, então, é fazer uma apresentação geral, né? Em geral, quando a gente faz a apresentação de slides, todo mundo dorme, né? Se vocês dormirem, me avisem. Mas eu faço uma apresentação geral, depois a gente volta a conversar. Pode ser assim? Claro. Vai. Vou tirar aqui, então. Se eu consigo. Conseguem ver, né, minha tela? Sim. Legal. Agora eu já não vejo vocês, então de vez em quando me dá um alô, né? Então, como eu falei, né, a gente dentro da Unifesp, da Escola Aparecida de Medicina, a gente tem um centro, que é o Centro Brasileiro de Mindfulness e Promoção da Saúde, a gente chama de Mente Aberta. Esse é o site, né, o mindfulness.unifesp.br.
tem meus contatos também. A gente tem, na verdade, eu trabalho, né, dentro de Mindfulness em 2 institutos que são que convergem, né? Um é o Centro Acadêmico Científico, né, de Extensão, dentro da Unifesp, que a gente chama de Mente Aberta, e o outro é o Mindfulness Brasil, que é uma empresa, né, um instituto, onde a gente promove treinamentos. Tem também um site que é simples também, que é mindfulnessbrasil.com. Mas, de qualquer maneira, nesses sites vocês acham as nossas redes sociais, né, e muitas informações também, se vocês tiverem interesse. A gente tem um canal no YouTube com práticas de mindfulness abertas, a gente tem uma playlist no Spotify também, com algumas práticas, para quem quiser, né, começar a experimentar. Então, tem muito material aberto do nosso grupo, de outros grupos também. Então, mindfulness, né, a gente tem usado a palavra em inglês, a tradução tem sido usada como atenção plena, mas a gente usa mindfulness para ter uma conversa internacional, e as pessoas também se acostumaram com o termo, né? Mas a tradução seria atenção plena, em português, né? A gente acha mindfulness muito relacionado às práticas integrativas e complementares, porque mindfulness tem a ver com meditação, depois eu vou falar sobre isso, né? Então, a gente, muitas vezes, né, localiza isso dentro da medicina integrativa. O Brasil tem uma política nacional de práticas integrativas, muitos municípios oferecem essas práticas, né, não só meditação, mas outras práticas, como acupuntura, etc. Então, a gente acha, muitas vezes, mindfulness relacionado às práticas integrativas. Mas o que a gente tem visto, então, especialmente nas últimas 2 décadas, é mindfulness entrando no mainstream da medicina ou da saúde, né? Aqui é um livro, né, que a gente conhece, que é o PURNIT, é um livro de atualização médica, e já há alguns anos, algumas edições, aparece mindfulness como uma intervenção baseada em evidência, assim como outras intervenções, né? Então, para algumas condições clínicas, a gente tem prescrito, né, tem como opção terapêutica mindfulness, assim como, né, o uso de fármacos, o uso de outras psicoterapias, em especial, depois eu vou mostrar em mais detalhes para vocês, transtornos relacionados à saúde mental, onde isso está mais bem estudado. Então, mindfulness, não como uma medicina integrativa, mas como mainstream, realmente, né, baseado em evidência, como uma ferramenta, né, um treinamento, uma intervenção baseada em evidência que pode ser usado com pacientes. Então, para a gente entender o que seria, né, mindfulness, uma primeira ideia mais simples seria um treinamento da atenção. A gente brinca que é o treinamento do músculo da atenção, né? Então, a gente está falando, né, de medicina esportiva, assim como a gente pode desenvolver, treinar a nossa capacidade aeróbia, a nossa musculatura, a nossa força muscular por meio de exercícios regulares, a gente pode também treinar a nossa capacidade de atenção por meio de exercícios, né? Então, existem técnicas, exercícios, que fazem com que a gente possa desenvolver essa habilidade de atenção, né? Isso a gente tem um link, né, tem mostrado, as pesquisas têm mostrado um link muito grande com a qualidade de vida, em especial com o gerenciamento do estresse. O fato da gente controlar melhor a atenção faz com que nós possamos perceber melhor os fenômenos internos, então, a qualidade dos nossos pensamentos, as nossas emoções, os nossos comportamentos, nossos impulsos. E esse melhor conhecimento, melhor percepção, né, sobre como a gente funciona, sobre o nosso manual, né, de funcionamento, a gente consegue lidar melhor com esses pensamentos, com as emoções, em especial com as emoções difíceis, frente aos fatores de estresse, consegue gerenciar melhor. Então, tem uma correlação entre, né, efeitos, na verdade, do treinamento de mindfulness para melhora do gerenciamento do estresse e, consequentemente, da qualidade de vida. Tá? Eu estaria dentro do campo da promoção da saúde, né? Gerar recursos, como a gente está falando, recursos internos, ferramentas, habilidades, para que a gente possa lidar com a própria saúde, né? Criar capacidade intrínseca, esse é um termo que tem sido usado pela Organização Mundial da Saúde, né? O intrinsic capacity, que seria o aprimoramento, né, das nossas funções biológicas, psicológicas, neurobiológicas, né, fortalecimento dessas funções, né, orgânicas e psicológicas, para que a gente possa
lidar melhor com o nosso dia a dia, né? Envelhecer de maneira mais saudável, né? Mais longevidade saudável. E isso tem a ver também com self-care, né? Então, a gente vê mindfulness como uma ferramenta de autocuidado, né? Uma ferramenta que produz habilidades de autocuidado, de autoeficácia, de autoconhecimento nesse campo, né, de promoção da saúde. A meditação aí entra como técnica, lembrando que a meditação, a palavra meditação, né, é um termo muito amplo, igual a palavra esporte. Quando a gente fala que vai praticar esporte, a gente tem que falar qual é a modalidade. Meditação também, né, é um termo polissêmico, né, um termo guarda-chuva, existem centenas de técnicas meditativas, com vários objetivos diferentes e de contextos diferentes. Então, o uso mais milenar, muitas vezes está relacionado às práticas contemplativas, à religião, algumas religiões, algumas filosofias, algumas técnicas, né, relacionadas, alguns caminhos relacionados à espiritualidade. Mas o que a gente tem usado em mindfulness, né, são técnicas simples, um pequeno conjunto dessas técnicas, de maneira laica e científica, descolado de questões religiosas ou da espiritualidade. Não que isso esteja errado, né? São vários contextos. Eu posso buscar mindfulness no contexto do budismo, do hinduísmo, do islamismo, né? da filosofia estoica, etc. E posso buscar mindfulness num programa de qualidade de vida. Então, o que tem acontecido, né, que é a minha especialidade, é a introdução dessas técnicas de maneira científica, de maneira laica, em treinamentos de atenção plena. Então, algumas técnicas meditativas entram dentro desses treinamentos. Nem toda técnica é científica, né? A gente tem as técnicas que são, né, consolidadas pelo uso, que é o caso da meditação, né, que tem um uso milenar, mas além disso, nos últimos 40 anos, a gente tem estudado cientificamente também o efeito dessas técnicas e desses protocolos de treinamento, em especial no campo da neurociência e do comportamento. Então, além de ser uma técnica, né, de várias técnicas, né, de uso, né, consolidado, milenar, elas, nos últimos 40 anos, têm sido também estudadas e validadas de maneira científica. Então, a gente vê mindfulness de vários aspectos. Um deles seria o estado mental de mindfulness, que seria um estado de atenção, um estado de foco, de atenção plena, de mais consciência. É um estado da mente que todos nós temos, né? Mas que facilmente perdemos. Então, né, nessa nossa conversa aqui de alguns minutos, é natural que em algum momento, em vários momentos, a nossa mente se disperse. Que venha algum pensamento, uma história mental que nos leve para outro lugar, né? Então, a gente está com o corpo aqui, né? Assim, interagindo, mas a nossa mente vai para outro lugar, né? Há dispersões mentais. Isso acontece com muita frequência no nosso dia a dia. Algumas pesquisas mostram que metade do tempo, né, a gente está fazendo alguma coisa e a mente vai para esse modo de dispersão. Então, é muito interessante que a gente possa retreinar, né, a possibilidade de estarmos mais tempo nesse modo de atenção, de mais consciência, de mais foco, em especial quando a gente quer, né, fazer alguma tarefa, desempenhar alguma ação. As pesquisas nos mostram que existe um traço psicológico de mindfulness, que é um traço independente, ou seja, todos nós temos essa capacidade e a capacidade de usar no dia a dia. Esse traço, essa capacidade, ela tem influência genética, assim como qualquer traço psicológico. Aproximadamente 30% da capacidade da gente estar mais focado, mais consciente no dia a dia tem uma influência genética. A boa notícia é que 70% depende da gente. Então, independente da minha carga genética, né, da minha herança genética, eu posso treinar essa habilidade. E aí entram as práticas, os treinamentos, os cursos, né? Então, essas técnicas, muitas delas, né, derivadas da meditação, fazem com que a gente possa entrar nesse estado mental ou acessar esse estado mental. E se nós fizermos esse treinamento com regularidade, a gente pode desenvolver essa capacidade. É muito parecido com a atividade física, né? Então, quanto mais eu pratico com regularidade, mais eu fortaleço as minhas habilidades, a minha capacidade, né, aeróbica, muscular, pulmonar, etc. Mindfulness também. Quanto mais eu pratico, mais eu uso essas técnicas no meu dia a dia, tem uma adaptação, né, neurobiológica, corporal, psicológica, e eu consigo melhorar o meu traço, né, a minha capacidade de usar isso no dia a dia. O que aconteceu de novidade, então,
né, nos últimos 40 anos, foi a criação desses treinamentos. Então, existem cursos estruturados, treinamentos, né? São os famosos cursos de 8 semanas, 8 sessões. Então, foram estruturados cursos, né, de uma linguagem laica, científica, para que as pessoas possam aprender essas técnicas, entender como é que funciona, incorporar no dia a dia. Então, são treinamentos, são cursos, é um método estruturado para que eu possa aprender essas técnicas. Isso nasceu na área da saúde, mas hoje em dia está sendo usado, né, na educação, nas organizações, nas empresas, em equipes esportivas, etc. Então, o que tem de evidência científica, na verdade, são desses treinamentos, né, que duram aí, em média, 8 semanas, uma sessão por semana de 2 horas, por 8 semanas, mais ou menos 2 meses. São esses treinamentos para que a gente possa aprender essas técnicas. Então, o processo, né, o meio, o caminho, seria participar desses treinamentos, introduzir essas práticas no dia a dia, e, a partir do treinamento regular, a gente pode desenvolver essas habilidades. Tá? Uma outra palavrinha em inglês também que aparece em Mindfulness é awareness, que seria uma tradução desse estado mental, né, de mais consciência, de mais autopercepção. Né? Então, a gente usa esse estado, né, do ponto de vista pessoal, entendendo, como eu falei, como a gente funciona, né, nosso manual de instruções, como que funciona a minha, né, os meus pensamentos, né, quais são as minhas tendências em termos cognitivas, como eu lido com as emoções, como eu reconheço as emoções, como que isso influencia nos meus comportamentos, como que isso está no meu corpo, né, as sensações físicas, a integração entre tudo isso, entre o pensamento, a emoção, o comportamento. A gente vai começando a entender melhor o funcionamento interno e também como isso funciona em relação às nossas conexões sociais, né, como isso está nas relações interpessoais, que é uma característica, né, dos seres humanos, e também em relação aos contextos, né, como que eu funciono no meu contexto de família, de amizades, de trabalho. Então, me dá mais consciência sobre mim mesmo nesses vários contextos. Então, essa aqui é a ideia. Como eu falei, né, isso está nas várias tradições humanas, a gente muitas vezes localiza essas meditações no budismo, no hinduísmo, mas conceitos parecidos com mindfulness estão nas várias tradições, os egípcios antigos, os gregos estoicos, eles falavam de prosoquê, que é um termo semelhante a mindfulness, atenção a si mesmo, vigilância, viver o momento presente. Então, são coisas que são da humanidade. De novo, o que aconteceu foi a estruturação de treinamentos laicos e científicos sobre esse tema nos últimos 40 anos. Né? Quem fez isso foi esse senhor, o Jon Kabat-Zinn. Ele é um biólogo molecular, que era professor da Escola de Medicina da Universidade de Massachusetts. Ele começou com esses treinamentos no final da década de 70, por isso que a gente fala que já tem um pouquinho mais de 40 anos. Né? Então, ele estruturou esses treinamentos e começou a aplicar em ambiente hospitalar, em especial em pacientes com dor crônica. Em especial, pacientes com dor crônica que não respondiam bem ao tratamento convencional, eram refratários ao tratamento farmacológico ou psicoterápico. Esses pacientes, então, eram encaminhados para os treinamentos, né, de mindfulness, do Jon Kabat-Zinn, e, para surpresa de todos, os pacientes melhoraram. Então, pacientes que não respondiam bem ao tratamento farmacológico, não respondiam bem a outras intervenções fisioterápicas ou psicoterápicas, eles respondiam bem ao treinamento de mindfulness. Então, isso começou a chamar a atenção dos médicos, né, do hospital, depois de vários centros, né, de saúde dos Estados Unidos, e isso começou a ser, né, popularizado nos Estados Unidos, depois foi para a Europa, Reino Unido, está chegando no Brasil, aí, em especial na última década. Né? Mas começa, então, no trabalho do Jon Kabat-Zinn dentro do Hospital Geral de Massachusetts. E por que ele criou esse protocolo, né? Ele, ao mesmo tempo, tinha ali um conhecimento científico, ele era professor de uma escola de medicina, era pesquisador no MIT, no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, e era também professor de yoga e coordenador de um centro zen budista. Então, ele tinha um conhecimento, né, muito consistente da ciência, e tinha um conhecimento consistente dessas práticas contemplativas. E ele resolveu juntar as duas coisas, né? Como que eu trago essas técnicas, esses conhecimentos, numa linguagem que seja acessível, que seja científica, independente de crenças. Né? De novo,
Ele não está negando a história, né, a origem dessas práticas, né, nas várias tradições contemplativas, e nem a possibilidade de a gente aprender mindfulness em outros contextos, em outras tradições. Ele só está apresentando um novo contexto, seria um contexto científico, né, uma linguagem secular, científica, laica, para que quem quiser seguir esse caminho tenha essa possibilidade. Então, esses programas, né, têm como esse nome, né, sobre esse nome comum, que é o Mindfulness Based, né, quer dizer, baseado na prática de Mindfulness, e o sobrenome deriva aí de qual público que você está trabalhando. Ele começou, então, com esse programa mais geral, que é o Stress Reduction, ou redução de estresse baseado em Mindfulness, e a partir da experiência do Jon Kabat-Zinn, vários programas foram sendo criados, vários desses métodos, desses protocolos. Um outro muito conhecido é o Mindfulness Based Cognitive Therapy, ou a terapia cognitiva baseada em Mindfulness. Então, teve influência no trabalho do Jon Kabat-Zinn, mas foi criado por psicólogos clínicos pesquisadores, o John Tziel, da Universidade de Cambridge, o Zindel Siegel, da Universidade de Toronto, no Canadá, o Marco Irias, da Universidade de Oxford. Então, psicólogos clínicos, né, referências internacionais, criaram um protocolo baseado no trabalho do Jon Kabat-Zinn, trazendo exercícios da terapia cognitiva, e esse protocolo, em especial, ele é aplicado para pessoas que têm ansiedade e depressão, então tem uso dentro de saúde mental. Esse protocolo, né, ele é um dos protocolos mais bem estudados, tem milhares de estudos sobre esse protocolo, e ele, né, como curiosidade, ele está dentro do que seria o SUS em inglês, né, o NHS, o National Health Service. Então, dentro do sistema de saúde pública em inglês, ou do Reino Unido, ele é ofertado como uma terapia, né, ou de primeira escolha, ou complementar, para casos de ansiedade, depressão e outras doenças crônicas em geral nesse momento, dentro, inclusive, de uma política pública. No Reino Unido, há uma política pública que fortalece a entrada de mindfulness no sistema de saúde e, mais recentemente, na educação e nas organizações públicas em geral. Então, esses são, né, os protocolos, que eu vou parar um pouquinho o compartilhamento, né, para vocês acordarem. Então, né, quando a gente está falando de mindfulness, a gente está falando desses treinamentos, né, com essas características. Então, são cursos estruturados, né, são métodos que a gente aplica, em geral, em grupo, né, são grupos aí de média de 10 a 15 pessoas, onde um facilitador, um instrutor ensina as técnicas durante, né, 8 sessões, e cada sessão em torno de 2 horas. Depois de 8 sessões, as pessoas já aprenderam as técnicas e começam a incorporar no dia a dia. Então, essa é a base do que a gente tem trabalhado de mindfulness hoje em dia. Como eu falei, isso se aplica para pacientes, como o trabalho do Jon Kabat-Zinn, mas também se aplica na educação, para professores, para estudantes, se aplica nas organizações, se aplica para equipes esportivas, né? A gente fez um trabalho com a seleção olímpica de handebol masculino, para as Olimpíadas do Rio. Recentemente, a gente fez um trabalho com a seleção paralímpica de boccia, nas Olimpíadas de Tóquio. Tem casos clássicos, né, do Chicago Bulls, do Jordan, que tinha um instrutor de mindfulness dentro da equipe técnica. Então, várias equipes também, né, ou vários atletas, acabam incorporando, sempre nesse sentido de melhorar a qualidade de vida, melhorar as ferramentas de autocuidado, lidar melhor com o estresse, né, ter uma melhor capacidade de controlar a atenção. Então, legal, vou abrir para vocês um pouquinho, né, para as perguntas. Pode? Essas técnicas, elas poderiam ser aplicadas também em pacientes com determinadas, por exemplo, o Alzheimer. A gente, logicamente, né, tem que ter um certo insight cognitivo para, né, compreender as técnicas e aplicar, mas já existem estudos mostrando que se você tiver um déficit cognitivo leve, é possível aplicar, né? Em especial que a gente tem mais estudos relacionados ao Alzheimer, como uma ferramenta de autocuidado para os cuidadores, para evitar sobrecarga do cuidador. Isso, ok. Interessante, né?
Muito interessante. Era uma curiosidade que eu tinha, porque você associa, na verdade, né, a atenção presente, né, com o processo da enfermidade do paciente naquele estágio que ele se apresenta. Só que, em muito avançado, obviamente, não há condições de uma interferência. Mas no estágio inicial, presumo eu também, estou conjecturando, né? Eu acredito que no estágio inicial possa ser muito proveitoso, sim, porque vai existir uma exploração tanto do processo físico quanto do processo de recuperação mental. E era por isso que eu perguntei da respiração, né? Se existe uma técnica dessas de respiração, porque a respiração, ela, na verdade, ela oxigena, né, todo o processo de atenção, né? Então, eu não sei, eu associo uma coisa com a outra. Com certeza, tem a ver, a gente já tem estudos, né? Nosso próprio grupo fez um estudo recente ali na Unifesp, a gente tem um centro de estudos do envelhecimento, né, coordenado pelo professor Luiz Ramos, e nós fizemos um estudo em colaboração, não, o Luiz do meu departamento também, mostrando que para idosos, né, para pessoas acima, nem gosto do termo idoso, porque eu já sou, então, quando você já não usa. Então, mas as pessoas acima de 60 anos, né, que passaram pelo treinamento de mindfulness, elas lidam melhor com a ansiedade, né, com a depressão, com o estresse, têm uma melhor capacidade de relacionamento, de criar conexões, né, que a gente sabe que isso é muito importante para a saúde, né, e outros estudos de outros grupos parceiros mostrando que melhoram as funções cognitivas e executivas também. Então, com certeza, né, assim como outras ferramentas, a própria atividade física, né, pode ter um papel aí preventivo. Ô, Marcelo, puxando o gancho aí da Sofia, quais são as alterações no sistema nervoso central que já foram comprovadas, né? Existe alguma mudança que tenha se visto em pacientes, né, com algum exame de imagem, enfim? O que nesses anos de estudo, né, que na sua trajetória você já pôde ver, né, de estudos e comprovações? Temos sim, a gente tem muitos estudos, né, de neuroimagem relacionados a mindfulness, estudos de ondas cerebrais também. Então, a neurociência se dedica, né, bastante a mindfulness, inclusive mindfulness ajudou, né, como um dos campos de aplicação no desenvolvimento dessas técnicas. Mas o que a gente sabe, né, existem já meta-análises de estudos de neuroimagem e mindfulness, né? Então, quando a gente junta vários estudos, algumas áreas cerebrais são mais sensíveis ao treinamento regular. De novo, não é mágica, né? Treinamento regular, de médio e longo prazo, como a gente sabe, né, com atividade física. Mas quando há um treinamento regular, né, quando as pessoas passam por esse treinamento e mantêm a introdução das técnicas no dia a dia, a gente vê a ativação, né, mais ativação e também criação de novas conexões no córtex pré-frontal, que está relacionado, né, às funções cognitivas, executivas, autopercepção, tomada de decisões, etc., linguagem. A gente vê alterações, né, ativação, maior ativação também, algumas alterações estruturais no hipocampo, está relacionado à atenção, à memória, à aprendizagem. A gente vê também a principal área, na verdade, com evidência a ínsula, uma região subcortical que tem a ver com a resposta emocional, né, com a interocepção também, tem a ver com a regulação emocional. E na amígdala, né, do cérebro, que está relacionado uma parte, a amígdala, a reação de luta. No caso da amígdala, a gente vê uma deativação, né, ela se ativa menos frente a um fator de estresse, por exemplo, trânsito, né, e ela é interessante que ela aumenta conexões com o córtex pré-frontal. Isso quer dizer que, frente a uma situação de estresse, a uma emoção difícil, eu consigo ter uma resposta mais racional, né, e menos impulsiva, menos reativa. Então, são essas as áreas que a gente tem um pouco mais de evidência, né, do treinamento regular.
Legal. Uhum. Vai, Sofia, que depois eu pergunto. Ai, legal, a gente faz batidinha. Dentro da hiperatividade e do espectro autista, o que você coloca no Mindfulness? Dentro do espectro autista, né, a gente tem menos pesquisas, tem algumas pesquisas piloto, iniciais. Dentro do TDAH tem alguma coisa a mais já, né? A gente tem, inclusive, estudos brasileiros, e aí, logicamente, né, tem que fazer um diagnóstico correto, nem todo mundo tem TDAH, né, como vocês sabem, mas quando o diagnóstico é realizado, aí mindfulness entraria com uma terapia complementar nesse caso, né? A gente tem que entrar com a terapia convencional, muitas vezes medicamentos, psicoterapia, e numa fase mais estável, clínica, você consegue entrar com treinamento de mindfulness e aí sim você consegue desmamar, muitas vezes, o medicamento. Né? Então, como terapia complementar. Certo. E aí, complementando também, coincidiu. Eu ia perguntar sobre mindfulness em crianças, né? Porque eu acredito que se existem algumas populações que não são muito fáceis da gente trabalhar, são os extremos da idade, né? Desculpa, sejam os idosos ou sejam as crianças. Então, é possível fazer em criança? O que é necessário para a gente conseguir trabalhar isso numa criança? Tem que ser sempre guiada? Eu não sei, como é que você pode A partir de que idade, né? Acho que tem, né, Marcela? A partir de que idade? A gente tem, né, dentro desse campo de protocolos, né, de métodos, a gente tem adaptações para crianças. E já existem programas estruturados a partir de 3 anos. A gente divide em 3 faixas etárias, na verdade. De 3 a 7 são programas específicos, de 7 a 11 outros programas, e de 11 em diante. Então, tem programas para crianças ali, né, com pouca idade, crianças pré-adolescentes e depois adolescentes. E esses programas são adaptados, né, basicamente as técnicas, né, têm a mesma essência, mas elas são adaptadas a cada faixa etária. Então, as técnicas são mais curtas, mais lúdicas, né? Por exemplo, e lógico, né, se os pais aprenderem, conseguem aplicar nas crianças. Um exemplo é você, para crianças menores, você pode usar um bicho de pelúcia, colocar sobre o abdômen e ela observar o bicho subindo e descendo, por exemplo. Ela está observando a respiração. Então, são técnicas simples que podem ser usadas em crianças, têm benefícios, em especial nas habilidades socioemocionais, onde a gente tem mostrado mais benefícios para crianças. Muitas escolas têm introduzido essas técnicas, né? Ou de maneira estruturada, ou treinando os professores para que eles possam entregar algumas dessas técnicas simples. Ah, legal. Que interessante. Porque cada vez mais, né, a gente tem visto crianças e jovens e pré-adolescentes e adolescentes, essas faixas etárias, né, de que já conseguem ter alguma autonomia, a gente tem, ou menores também, muito estressadas, muito angustiadas, muito impacientes, né? Eu escuto muito dos psicólogos e pedagogos eles falando que é uma geração já por si só diferente, é uma geração imediatista. Então, ele já tem uma característica que eu acredito que demande mais de ferramentas, né, de atenção plena, de ansiolíticas, que talvez a gente, né, a nossa geração, não precise tanto quanto, né? Ou que o próprio momento, né, já impõe um pós-pandemia também. Certeza, tem muito estímulo com as mídias, né? Eu acredito. Verdade. A gente, logicamente, né, tudo tem um lado bom, um lado ruim, né, em qualquer coisa da vida. O digital, né, tem o lado positivo que
o acesso à informação é muito fácil, né? A gente consegue aprender, né, via digital, mas tem esse outro lado, né, que o Marx estava trazendo, que até a arquitetura, né, dos aplicativos, das redes sociais, elas privilegiam vídeos curtos, informações rápidas, né? Então a gente tem perdido a capacidade de manutenção da atenção. Isso é uma característica das redes sociais, né? E isso afeta muito as crianças, logicamente a nós também, né? Mas a nossa geração ainda teve as duas experiências, né? Analógica e digital. As novas gerações só têm essa experiência digital. Isso realmente pode causar aí problemas atencionais e várias outras questões de saúde mental. Verdade. Não vou eu dizer. Olha, estou adorando e eu vou explorar mesmo, porque conhecimento é a melhor coisa que existe. Né? Na psicologia, a gente tem as técnicas de relaxamento. Elas são as mesmas ferramentas que o Mindfulness pratica, ou elas são ferramentas diferentes? Algumas convergem, né? Mas em Mindfulness, a gente não treina, não tem como intenção treinar relaxamento. Não é a intenção de Mindfulness, né? Existem outras técnicas de relaxamento, né, que são clássicas e são importantes, mas em Mindfulness a gente está mais interessado em treinar esse estado de observação consciente. Ok, então de autoobservação, né? É só voltado para a atenção, né? Mais do que atenção, né? A gente usa a palavra atenção porque é mais simples de entender, mas é mais do que atenção, né? Essa observação, realmente, né? A capacidade de meta-observação, de me auto-observar, né? Então, a gente diz que, logicamente, a atenção é muito importante, mas é a atenção com uma qualidade específica, né? Que a gente traduz como curiosidade, abertura, mente de principiante. Então, uma atenção tentando tirar os filtros de pré-conceitos que a gente tem da fenômeno. Então, é um tipo especial de atenção que nos leva a mais autoconsciência. Seria essa a ideia. Tem a ver com autoconhecimento, Marcelo? Com certeza. Nesse campo, né, de metacognição, de reconhecer os próprios pensamentos, as emoções, de lidar melhor com isso, a regulação das emoções, né, o reconhecimento, uma resposta mais efetiva. Os principais benefícios de Mindfulness vêm daí, né, dessa capacidade. Entendi. Muito bom, muito bom. E não, pode falar, Sofia, vamos revezando. Nós duas não podemos fazer junto, né? Não, boa noite, Albene. Boa noite. Olá, boa noite. O que eu ia perguntar é em relação ao processo do curso. Né? Fala um pouquinho para a gente, né? Que a gente quer participar. Então, né, Mindfulness tem vários caminhos, né, para a gente aprender. Né? Tem, como eu falei, são vários contextos. Eu posso escolher qual é o contexto, se é um contexto laico, se é um contexto relacionado à espiritualidade. Algumas pessoas fazem uma mescla aí, né? Aprendem Mindfulness no contexto laico, também querem saber como é que funciona no contexto do budismo, etc. Então, eu posso primeiro decidir sobre isso, né? Qual é o contexto que eu quero aprender, né? Dentro do contexto laico-científico, o que eu recomendo, né, é fazer conversas como essa, a gente conhecer um pouco mais o tema, né? A gente pode ler um pouco mais, existem livros, existem materiais na internet, posso mandar para vocês algumas referências também, né? E depois começar a provar os exercícios, aquilo que eu falei, né? A gente tem por exemplo, o nosso centro tem um canal no YouTube, tem, né, práticas abertas no Spotify, então eu experimento, dou uma olhada aqui que são esses exercícios, para ver se é para mim, né? Aí se eu me identifiquei, se eu achei que é legal, aí que eu sugiro fazer o curso.
aí o treinamento, né, que são esses treinamentos de 8 semanas. Aí tem vários instrutores, a gente pode recomendar também, né? Mas nesses treinamentos, o que acontece? Eu vou aprender as técnicas, né? Vou aprender e praticar junto com o instrutor, com o facilitador, e vou começar a tentar incorporar no meu dia a dia, né? Fazer no meu dia a dia. Aí, depois de 8 sessões, a ideia é que eu já seja experto naquilo, né? A gente brinca, mindfulneiro, né? Então, eu já aprendi as técnicas, já comecei a incorporar no meu dia a dia, e depois eu vou poder continuar praticando. E aí que os benefícios virão, né? Mas um primeiro momento é se aproximar do tema mesmo, fazer, experimentar, né? Marcelo, Na prática. Na prática. Botar em prática. O Marcelo, tem já claro, deve ter, mas o que você pode falar assim, você terminou de falar agora uma coisa interessante, ver se é para você. Então quer dizer que nem todo paciente que eu possa tentar prescrever, enfim, né, recomendar, indicar, vai funcionar? Como é que é isso, né? Como é que eu sei quem é ou eu não sei só na hora? A gente pode aplicar mindfulness para qualquer pessoa, indicar, né, como uma técnica de promoção da saúde, uma técnica, né, como atividade física, né, para eu ganhar, né, capacidade em termos de saúde física, mental, né, então como algo preventivo. E também existem algumas indicações, né, baseadas no que a gente tem de evidência para algumas situações clínicas, que a gente sabe que mindfulness funciona melhor, né, em especial relacionado à saúde mental. Então, pessoas com sintomas e transtornos depressivos, sintomas e transtornos de ansiedade, pessoas com dor crônica se beneficiam, né? Pessoas com qualquer condição crônica que tenha a relação com o estresse, né, com a alteração do eixo do estresse, então, hipertensão, diabetes, o que tenha, né, componentes de saúde mental, doenças inflamatórias, etc., também são pacientes potenciais que se beneficiam. E dentro do campo também das adições, né, da dependência química de álcool e outras drogas, em especial nesse caso na fase de manutenção. Então, as pessoas passam pelo tratamento, né, e aí na fase de manutenção entram com mindfulness para prevenção de recaída. Tem alguns estudos brasileiros, né, mostrando que quem tem dependência de nicotina, né, tabagismo, faz o tratamento, né, para de fumar, depois faz mindfulness, elas têm menos 70% de chance de recair. Então, cai muito a chance de cair. Então, essas são as situações clínicas que a gente tem mais evidência. Tá? E aí, quanto à prescrição, é importante que a gente faça uma triagem. Né? Não é recomendado que uma pessoa numa fase muito aguda, de qualquer condição, entre no treinamento. Então, uma pessoa com depressão grave, ansiedade, né, muito grave, com sintomas muito exacerbados, não é o melhor momento para entrar no treinamento. Então, a gente prefere que as pessoas comecem a treinar em uma situação clínica leve ou moderada, para que elas consigam colocar o exercício, né? E depois, logicamente, que elas tiverem essas habilidades, elas vão poder usar em situações mais graves, né? Mas não começa dentro de um quadro agudo, isso não é uma boa indicação. Entendi. Mesmo porque o paciente ou o integrante, a pessoa que estiver participando, ela vai estar medicada, né? E, obviamente, não há como, né? Às vezes está com estado de consciência alterado, né? Ou a própria condição, né, grave, tem um déficit de atenção muito grave, que a pessoa não vai conseguir participar do grupo, né? Não vai ter ânimo. Então, não é o melhor momento para começar. Mas depois que ela fez, né, ela vai poder lidar melhor com isso nas crises. Nossa, adorei. E eu uma vez fiz uma live, tem um tempo já, eu acho que foi quando a gente fez o COMAT, que foi o Congresso do Movimento, aí tinha um dos dias das palestras era de saúde mental, e a gente eu fiz uma live com uma instrutora de mindfulness, e ela falou sobre mindful eating, né? Uhum. E aí ela ensinou algumas estratégias que eu uso até hoje. E, assim, são coisas muito simples, mas que eu nunca tinha me atentado. E aí eu falei, não. Então, e pior, né? A gente, além de não observar, assim, quem é da área da saúde,
vive correndo, né? Eu, no centro cirúrgico, eu tinha que comer voada porque tinha que induzir outro paciente, aquela coisa. Então, você literalmente engole a comida e vai, né? Tinha vezes, assim, aquela... Aí eu comecei a me dar conta de que, quando me perguntava, mas o que você comeu hoje no almoço? Ah, não sei. E eu entendi, aí comecei a entender, né, depois dessa live com ela, que o não sei era falta de atenção ao que eu estava comendo. Então, eu podia comer qualquer coisa, tinha que não ia fazer diferença. Então, eu comecei a mudar, e desde então eu faço, né? Então, eu como, eu solto o talher, eu deixo o talher ali. Por mais que eu já queira pegar outra garfada, aí eu deixo, aí depois eu pego, aí boto na mão. E assim, são exercícios mesmo, né? Que você vai, por exemplo, televisão, eu tirei isso, assim, tem televisão aqui na minha frente, eu tô na mesa da sala de jantar, mas eu não ligo, não deixo meus filhos ligarem, mas eu quero ver, não, vamos conversar então, agora é o momento que a gente vai conversar. E foram pequenas mudanças, né, com tais mastigações, que a gente sempre escuta, tem que mastigar tantas vezes, mas a gente não conta. E aí eu achei muito legal isso. Não, o Mindful Eating, ele também, existem protocolos, né, métodos próprios, mas em todos os cursos de Mindfulness a gente fala sobre isso, né, mas a alimentação é algo do dia a dia, né, e a gente sempre incentiva a levar Mindfulness para coisas do dia a dia, né, então para que a gente possa realmente ter esses benefícios, né, e a nossa tendência é comer no piloto automático, né, então, ou lendo, ou sem prestar atenção, ou vendo televisão, ou vendo celular. Então, a gente, muitas vezes, né, como você não está prestando atenção, você não lembra, né? Porque haja memória, tem que ter atenção, é um pré-requisito, né? E muitas vezes também você deixa de perceber a qualidade dos alimentos, a sensação de fome, de saciedade, comer emocional, né? Que é quando a gente come para aliviar o estresse, mas não necessariamente porque está com fome, né? Então, todas essas questões a gente começa a perceber um pouco melhor com coisas simples, como você falou, né, de prestar atenção no garfo, na comida, olhar para ela, sentir o cheiro, perceber a mastigação, são coisas bem aplicáveis no dia a dia. A coisa vai num nível de aceleração que eu já vi colegas meus comendo com colher para ficar mais rápido. É isso aí. Né? Médico é o pior paciente que existe, né? A gente está sempre comendo, sempre... Aí tá, ele Tudo que a gente fala para fazer, a gente não faz. Então, realmente... Né? E essa estrutura, ela começou com a meditação espiritual ou não? Ela tem uma influência, né, da espiritualidade, dessas tradições, não sei se é o do budismo e do hinduísmo, né? O Jon Kabat-Zinn traz essa influência. Eu perguntei porque eu sou muçulmana, né? Então, eu sou do lado do islamismo. E eu vejo um processo de meditação bastante coerente com as técnicas que são aplicadas, digamos assim, nesse processo, né? Então, foi difundido daí, veio da meditação. Com certeza, né? Tem toda essa influência milenar dentro do islamismo. Eu não sou conhecedor, mas eu sei que tem a tradição sufi, que faz práticas meditativas, né? Então, as várias tradições humanas têm, né? O cristianismo tem a tradição trapiste, a meditação cristã. Então, é do ser humano, né? Vinculado a alguma religião, vinculado a uma espiritualidade, vinculado a um sistema filosófico. O que o Kabat-Zinn fez, né, a gente trabalha dessa maneira, foi tirar um pouco do sistema de crenças. Desse contexto. Não porque isso esteja errado, mas é para deixar uma linguagem mais universal. Então, um contexto mais universal, né, sai um pouco da questão da religião, da espiritualidade, para quem quiser seguir esse caminho. Mas não quer dizer que eu não possa seguir dentro do islamismo, dentro do cristianismo, dentro do budismo. É interessante, né? Porque é milenar
não existe povo mais reflexivo e meditativo do que os japoneses, os chineses, né? E com uma atenção para tudo, com uma perfeição, uma paciência, porque nesse caso a atenção tem muito a ver com paciência também, né? Bem, uma das atitudes que a gente fala em mindfulness é paciência e confiança, né? Paciência Um e outro confiança. item, né? Isso, eu acho que são o princípio de tudo, né? Porque hoje em dia a gente não tem paciência para nada, gente. Nem para uma reunião. Olha aí, tá? Né? A gente tem perdido, né, essa possibilidade de estar mais tempo nos processos, né, de prestar atenção, de estar conectado. É tudo tão rápido, a tecnologia está aí e ela permite essa rapidez, né? Ela induz para a rapidez. Você aperta um botão, é muito mais fácil do que você girar um botão, né? Se você for girar um botão, demora mais do que apertar um botão, né? Ou piscar um olho, é mais rápido, tal. E aí a gente vai se acomodando nesse processo. A tecnologia é muito boa, mas o processo reflexivo, o processo da paciência, de ter confiança em você mesmo, de te dar um tempo, né, o que a gente pode falar, né, isso é mais importante, porque é com essas pequenas coisas que a gente vai chegar no resultado, né? Tem até aquela frase que a gente fala, né, com pequenos passos se alcança grandes distâncias, né? Tão chique aquilo, né? Tão bonito, só que ninguém liga para isso. Mas é que é difícil, né? E é importante que sejam pequenos passos, né, para que seja viável. Mas sempre exige, né, uma mudança de comportamento. E quando a gente fala de mudança de comportamento, é complexo, né? É complexo. Principalmente, eu vejo uma dificuldade muito grande aqui no Brasil, porque o Brasil é um país ainda muito sofrido, não vai entrar em política, não, eu só estou falando da situação geográfica, né? E talvez também da situação populacional. Indiferente de quem esteja assumindo o comando ou alguma coisa do tipo, porque isso não faz diferença. Eu estou falando geograficamente, o Brasil é muito grande e ele não é muito populoso, não, em relação à sua quantidade de habitantes. Existem regiões muito adversas dentro de um mesmo país e onde a informação não chega, onde onde há uma saúde precária, onde há um estilo de vida arcaico ainda, muito medieval, e onde as pessoas têm uma qualidade de vida diferente, que é o homem do campo, o homem lá do sertão, que é diferente do homem da cidade. O homem da cidade, ele paga o preço disso, né? Ele tem que ganhar dinheiro para poder produzir, para poder viver dentro da cidade. O homem do campo, ele não precisa ganhar dinheiro, ele vive com uma ótima qualidade, mas ele está lá, entendeu? A qualidade de vida está dentro dele, né? Então, eu digo assim, dentro da cidade é muito difícil de você conseguir aplicar o mindfulness. São contextos diferentes, e você tem razão, né? Quando a gente fala do homem do campo, esse aspecto de contato com a natureza, né? Hoje em dia, inclusive, contato com a natureza virou terapia, né? Chama o Forest Bath. Mas porque realmente a gente, né, o homem urbanizado, ele está se afastando, né, da natureza. E a própria natureza nos coloca em contato, né, com a contemplação, com a atividade física, etc. Então a gente precisa recuperar esses aspectos, né? E para o homem urbano, em especial, né, dentro desse ritmo acelerado, com certeza, se ele não tiver, né, uma boa disciplina, é difícil, né, a gente começar atividade física, atividades como essa. Por outro lado, né, se você trouxe também de pequenos passos, também é viável, né? Então, esses cursos,
e outros, né, eles tentam ir por esse caminho, né, introduzir pequenas pílulas, né, dessas atividades para que a gente consiga, mesmo no turbilhão, né, eu brinco, dá para praticar mindfulness no meio da Avenida Paulista. São técnicas que são aplicáveis, né, são simples, né, essa que é a ideia. Mas elas são boas porque elas podem ser feitas em qualquer lugar. Elas não necessariamente precisam, por exemplo, quando você vai fazer uma yoga, você tem que fazer em um lugar onde tenha não tenha poluição, não tenha o barulho e tal, né? Então, você faz os exercícios e tal, eles são contemplativos, né, meditativos e tal, mas você está fazendo uma atividade física aliada com uma paz mental, digamos assim, né, um exercício mental, mas você necessita de um contexto. O mindfulness, ele tem essa necessidade ou não? Você pratica os exercícios no local onde você está, desde que você esteja já sabendo orientar os exercícios para aquela finalidade, você consegue fazer até dentro de um ônibus? Como é que funciona isso? A ideia é exatamente essa, né? O mindfulness tem essa questão de autonomia, né? Essa maneira, né, de trabalhar, de que essas práticas sejam aplicáveis no dia a dia, né? Como a gente estava falando do mindful eating, né? Então, que eu possa aplicar numa reunião, que eu possa aplicar atendendo um paciente, que eu possa aplicar numa conversa, numa relação, no meio da Avenida Paulista, né? E também que eu possa aplicar caminhando em Copacabana. Então, são técnicas, né, que tem a parte, né, do exercício, mas tem o que a gente chama de prática informal, que é levar para o dia a dia, né, para a alimentação, para a reunião, para o trabalho, para a relação com a família. Esse, na verdade, é o grande ganho das técnicas, né, que a gente consiga aplicar realmente no nosso dia a dia, né. Então, o desenho do treinamento é feito para isso, na verdade. Eu não vou perguntar mais. Tem tido pesquisa com estudantes de graduação em medicina, né, Marcelo? E outras áreas. Né, tem pesquisa, tem aplicação, né? A gente na Univesp tem disciplinas eletivas, optativas, né? E tem também um espaço dentro da Unifesp que tem práticas abertas semanais, os estudantes vão lá para aprenderem a praticar. E outras faculdades têm feito isso também, né? Então, os estudantes, eles, além de eles serem futuros profissionais, né, tem também os fatores de estresse, então eles se beneficiam bastante, né, e podem ser multiplicadores depois também. Nossa, adorei. Também. Nossa, adorei. Nossa. Alguém mais gostaria de fazer uma pergunta? O Albênio que chegou mais no finalzinho. Pois bem, vamos lá. As nossas reuniões têm sido costumeiramente às 20. Eu, por não ter essa prática do mindfulness, passei despercebido e só vi o post. Não me atentei ao detalhe que seria às 19 horas. Peço perdão, mas vou ver a gravação e vou tentar melhorar essa rotina de participação. Olha, Albênio, eu vou te dizer, vale a pena ver a gravação, porque realmente é um assunto para você que o Marcelo talvez não saiba, o Albênio é um futuro candidato à psiquiatria, né? Legal. E essa reunião aqui, ela foi show mesmo, show de bola. Tem muito a ver com saúde mental. E depois também, se vocês tiverem outras dúvidas, quiserem materiais, né, eu deixei o link do nosso centro. Eu quero. E aí vocês podem entrar em contato comigo. Se puder também, qual é o YouTube e o Spotify, para a gente poder estar fazendo? Deixa eu já colocar aqui para vocês. Tá. Tudo, né, Michele? Nós queremos tudo. Eu estou curioso para saber quem que é esse convidado surpresa de hoje, hein?
Nossa, que coitado, já deve estar dormindo, né? Essa altura do campeonato. Aí tá o YouTube. Ah, obrigada, Tem o Marcelo. Spotify aqui, peraí. Nós vamos nos divertir lá, com todas as informações. Amei, de paixão. Realmente muito Obrigado, bom. viu, Marcelo? Muito bom. Excelente. Obrigado a vocês pelo Que convite. escolha do Máximo, hein, Máximo? Não sei, Max, como é que foi? Agora é o candidato surpresa lá, né? O candidato não, o nosso o convidado, porque a gente tem que encerrar essa reunião com chave de ouro. Sim, claro. E nem foi a outra da Tânia, que foi maravilhoso também. Michele não participou? Eu não tô com. Então, o que que acontece? Tá muito difícil para mim. Ai, 7, 8, assim, segunda-feira são dias que ou eu faço live, e aí eu faço live ou segunda ou terça, e na segunda é 8 horas. Mas hoje não tem, graças a Deus. Ou eu faço as reuniões com o pessoal que me ajuda a produzir o conteúdo do movimento. Então, assim, é muito corrido, mas agora não tem mais lives. Eu tô diminuindo para poupar minha voz, que eu tô aí com insistos de corda vocal, fazendo fono, enfim. Então, eu tô diminuindo, mas sempre surge uma ou outra. Mas eu acho que agora eu vou conseguir. E esse segundo semestre no movimento é muita coisa, muita coisa. É punk. Preciso muito de mindfulness, muito. Vou começar a fazer essas abertas aí. Vou começar. Vamos juntas, estamos juntas, vamos lá. A gente tem que fazer, né? Bom, mas é que eu estava falando que na outra reunião a Tânia leu Cora Coralina. Não, a gente está um pouco adiantado com o horário, Sofia. Vou passar a palavra para a Michele, que é a nossa convidada de hoje, fazer o encerramento. Mas eu não sabia, eu já estava conversando. Mas eu não vim aqui só porque eu sou a convidada surpresa, não, tá? Não adianta. Não pensem isso de mim. Ai, gente. Bom, vamos lá. Máximo me deu essa... Max, que agora também só chamo de Max, tá? Max, galera, é Max, porque Marcelo já entregou aí. Me deu essa missão, né? Essa responsabilidade de falar depois do Marcelo. Gente, que isso? Não dá. Mas eu fiz uma pesquisa, assim, porque o Max falou que ou era eu recitar alguma coisa, gente, não estou nesse nível de vocês, de Albênio, vocês são demais, de Marcelo, mas ele falou que eu podia trazer pensamentos. E aí, vamos lá. E é um assunto, primeiro que é um assunto difícil, né? Pode parecer muito fácil, mas não é fácil. Quando você começa a pesquisar, ele é um assunto denso, tem muito conteúdo, e foi delicioso buscar sobre atenção plena, sobre esse autoconhecimento, até por isso que eu falei, né, do autoconhecimento. E aí, na minha busca, eu encontrei algumas coisas que eu queria trazer para vocês, tá? A primeira, assim, já de ponto, eu queria fazer uma pergunta. Marcelo, esse poema, A Casa de Hóspedes, é seu? Não é não, mas eu uso muito ele. É um poema fantástico. Exato, porque eu encontrei diversas citações, e não só citações, entrevistas, textos do Marcelo sobre mindfulness, que ele fala muito da casa de hóspedes. E aí, eu achei sensacional um dos pontos para trazer, né? Já que a pessoa aqui não consegue recitar, enfim, eu não tenho essa inspiração, ainda não estou nesse nível, mas foi muito bom para uma reflexão, né? E aí, muito legal que ele fala sobre a aceitação. E se Marcelo quiser complementar em algum momento, tá, Marcelo? Não pode me interromper. Mas ele fala sobre aceitação e ele traz um outro conceito que eu achei muito legal, é diferenciar a aceitação da passividade. Isso é algo que, assim, a gente confunde muito.
Aceitação é ser passivo. Não, né? E aí, o poema, que eu vou repetir o nome, A Casa de Hóspedes, eu vou ler para vocês refletirem assim como eu refletia. E aí ele fala assim: o ser humano é uma casa de hóspedes. Toda manhã, uma nova chegada. A alegria, a depressão, a mesquinharia, como visitantes inesperados. Recebe e entretém a todos, mesmo que seja uma multidão de dores que violentamente varrem a tua casa e tiram os teus móveis. Ainda assim, trata os teus hóspedes honradamente. Eles podem estar a limpar-te para um novo prazer. O pensamento escuro, a vergonha, a malícia, encontra-os à porta sorrindo. Agradece a quem vem, porque cada um foi enviado como um guardião do que está por vir. Aqui é verdade, é Rumi, mestre sufi do século XII. Rumi, é do mestre sufi, exatamente. Mas é um poema que a gente usa muito, ele é um clássico em Mindfulness, né? Você foi perfeita na sua escolha. Ele fala realmente da aceitação, né? Dessa coisa de abrir a porta, né? Abrir o coração, abrir a mente a tudo que surgir, em especial o negativo, né? A emoção intensa e o que ele fala, né? De limpar, né? Para estar por vir. Ele quer dizer que a gente aprende com isso, né? Então é uma aprendizagem quando a gente olha também, né, para essas emoções negativas, para aquilo que está gerando, e se a gente não colocar embaixo do tapete, se a gente abrir a porta, então a gente consegue aprender com aquilo. Então, realmente ele diria que é o mais importante em Mindfulness. Você fez uma escolha. Que bom que eu acertei. Porque eu meditei bastante sobre ele, assim, eu fiquei, li, reli, e aí a cada vez que a gente lê e relê, a gente tem um novo olhar, né? Sim. E aí, eu também, aí para finalizar, né, eu encontrei, eu não sei nem falar o nome do monge, mas o Marcelo talvez, né, porque é a área dele... um livro que eu me interessei em comprar, desse monge, que o livro chama Silêncio, O Poder da Quietude em um Mundo Barulhento. O nome dele, eu não sei se é assim que fala, Marcelo, Thich Nhat Hanh, sei lá como é que fala. É isso aí, Thich Nhat Hanh. Thich Nhat Hanh, pronto, já aprendi. E aí eu até vou botar depois lá no grupo a foto da capa dele. E aí eu li um pouquinho sobre ele, né, que é um líder espiritual, ativista dos direitos humanos e da paz, professor, poeta, escritor e escritor. Ele é um monge vietnamita que parece que faleceu ano passado, né? Viveu 95 anos. E aí eu tentei pegar um trecho só dele, mas eu encontrei alguns. E aí vou fechar com esses trechos dele, e aí também depois o Marcelo, se puder complementar falando alguma coisa dele, que eu achei muito lindo. Ele fala assim: a vida só está disponível no momento presente. O momento presente é o único disponível para nós, e é a porta para todos os momentos. Outro trecho. O presente mais precioso que podemos oferecer aos outros é a nossa presença. Quando o mindfulness abraça aqueles que amamos, eles florescem. Ao inspirar, eu me sinto vivo. Ao expirar, eu sorrio para a vida. E o último trecho que eu separei dele. Não espere para começar a viver. Viva agora. Sua vida deveria ser real neste momento, neste exato momento. Você poderia viver cada momento de cada dia profundamente, em contato com as maravilhas da vida. Então você aprenderá a viver. Esta é a prática. Muito legal. Parabéns, Michele. Obrigado. Parabéns! Você Muito acertou de novo, viu, Michele? Ele é a principal referência de Mindfulness no campo da espiritualidade, né? O Thich Nhat Hanh. Ele é como se fosse o Kabat-Zinn da espiritualidade, vamos dizer assim, né? Quem tem como, né,
a grande referência nesse campo. Ele tem um livro que chama Mindfulness, Atenção Plena, né? Ele tem alguns livros que já estão traduzidos para o português, e realmente a mensagem é muito legal, né? Essa ideia de né, poder trazer mindfulness para o dia a dia, realmente, né? Para que isso faça com que a gente viva realmente. Se a gente não está atento, né, não está presente, aquele momento, na verdade, não existiu, né? Para que ele exista, eu tenho que estar presente, essa que é a mensagem. Excelente, obrigado. Muito lindo. Muito obrigado, Marcelo, excelente. Obrigado pelo convite, eu fico à disposição, né? Quando vocês precisarem, eu estou aí, qualquer, né, participar com vocês, mandar materiais, etc. Obrigado, Max. É Max, viu, pessoal? Valeu, grande abraço. Obrigado. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, Marcelo. Tchau, gente. Tchau, tchau. Até Tchau, mais. Michele. Também vou indo. Tchau, Marcos. Tchau, Bênio. Tchau, tchau. Até mais. Sofia, tudo bem?